Olá, eu sou a professora Natália Cavalcante, do IFPA Campus Belém. Junto com o colega Raimundo Nonato Castro, vamos apresentar o relato da experiência de um projeto de ensino desenvolvido em 2020 com estudantes do ensino médio integrado. Trata-se da participação dos estudantes na Olimpíada Nacional de História do Brasil. O título da nossa apresentação hoje é Olimpíada Nacional de História, um desafio interessante para ensinar a aprender história no contexto de pandemia da Covid-19. A Olimpíada Nacional de História do Brasil, ONHB, foi criada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 2019. Trata-se de um conjunto de atividades educativas que visa estimular o conhecimento e o estudo da história do Brasil de forma lúdica e criativa. O evento é uma iniciativa inovadora de estudar e debater a história nacional por meio da leitura e interpretação de documentos, imagens, textos. As atividades são realizadas em equipe, formadas por 3 estudantes e um docente, e acontecem em 6 fases. No ano de 2020, essas fases foram todas remotas. Então, consideramos, né, que participar, né, atender as demandas dos estudantes em testar e ampliar o seu conhecimento histórico, familiarizar-se com os aspectos metodológicos desse campo do saber, são relevantes, são importantes, nos motivaram a propor a participação das equipes, né, na Olimpíada, e também porque a participação na Olimpíada ela tem impacto na nossa própria praxis docente, né? Uma vez que a gente tem a possibilidade de fazer algo como uma formação continuada, por meio da aproximação de novas metodologias, novos documentos, né, sobre o ensino de história. A Olimpíada, ela trabalha de uma forma bem interessante, porque os estudantes não precisam ver conteúdos previamente, né? As atividades que são propostas, elas trazem informações, textos, imagens e mapas que vão embasar as respostas, né? E todo esse material, ele é apresentado de forma digital, né, em um repositório próprio da Olimpíada. Então, eles têm a possibilidade de entrar em contato com uma gama de documentos, né, e referenciais bem interessantes. Até março de 2020, né, no campus Belém, nós realizamos as inscrições dos estudantes, as montagens das equipes, a apresentação da Olimpíada Nacional de História do Brasil, de forma presencial. Entre março e setembro, né, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as orientações e os acompanhamentos dos estudantes foram realizados por meio remoto, em plataformas como RNP, Meet, WhatsApp, com o monitoramento das equipes, com as aulas temáticas, com as resoluções de questões e principalmente com o acolhimento emocional, né? Então, o impacto da pandemia na vida dos estudantes e na nossa própria vida, né, como docente, foi muito difícil. Contudo, né, distantes das aulas regulares, manter esse acordo didático, né, pedagógico com os estudantes foi além dos aspectos estritos, né, dos objetivos do projeto, né? Eu diria, né, que nós tivemos ali um sentido afetivo, um entrelaçamento. Então, o ensinar e aprender, ele estava dentro desse contexto pandêmico e, inevitavelmente, né, docentes e discentes construíram ali uma ponte, né, de interlocução, de apoio emocional, por meio dessa prática educativa, né, de encontros regulares, de troca de informações, de expectativas em relação à prova, de conquistas, né, de tristezas. Então, um conjunto, né, de emoções que estavam ali envolvidos
transversalizando essa prática pedagógica. Os resultados, né? Eu trago aí uma visualização das 9 equipes. Um momento de montagem das equipes é bem interessante, porque eles tendem, né, a fazer nomes criativos, regionalizados, né, para marcar aqui a região norte. Então, nomes como No Meio do Pitiu, uma referência à música da Dona Onete, Marajoaras, Cabanas, né? Estrelas de Belém, História 4.0, que é uma referência aos cursos de análise e desenvolvimento de sistema, né? Então, a gente tivemos, então, 9 equipes inscritas. Então, já trazendo como resultados que nós sim alcançamos, né? Consideramos que alcançamos esses resultados, pois as 9 equipes que se inscreveram efetivamente, né, participaram das Olimpíadas, mesmo sob essas circunstâncias adversas do distanciamento social. Nós acompanhamos o ritmo de estudos, a interação entre docentes e docentes, tivemos equipes que foram até a 5ª fase da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que tem um nível de exigência mais rigoroso de conhecimento histórico. Os estudantes também tiveram a oportunidade de entrar em contato com temas e documentos diferenciados, ampliando o senso crítico e investigativo, a valorização do trabalho em equipe, e nós também, discentes, tivemos essa importante oportunidade de atualização sobre temas e metodologias pertinentes ao ensino de história. Trago, a título de resultados, né, registros dos encontros que tivemos nas etapas iniciais de construção das equipes, de orientação, no momento que a gente chama aí pré-pandemia, né? Em que podíamos manter esses encontros presencialmente. Visualizamos o professor Raimundo Nonato, a professora Vivian, eu, né? E de fato, um momento assim de muita alegria, e agora a gente fica saudosos, né? Saudosos, né? Querendo estar junto com esses estudantes novamente. Também a título de resultados, né? Isso que a gente diz que nos reinventamos, né? Aprender a orientar, a estudar, a tirar dúvidas, né? Desses estudantes mediados por essas plataformas digitais, como, por exemplo, aí a RNP, e promovendo, né, encontros, né, virtuais com temáticas como a peste negra, uma temática muito pertinente, em que tentávamos estabelecer relações com o próprio momento que estávamos vivendo, né, da pandemia da Covid-19. No canto direito da tela, vocês podem ver essa plataforma roxa, é onde fica o painel dos orientadores, em onde nós acompanhamos o desempenho de nossas equipes. É muito emocionante, né? A cada semana você ir acompanhando o resultado, sabendo se sua equipe continua ou não no páreo, né? Trago finalizando, né, que nós tivemos 2 equipes que ficaram na 2ª fase, 5 equipes que foram para a 4ª fase, né, o que demonstra já uma dedicação, um esforço, né, o nível de dificuldade vai ficando maior a cada fase, e 2 equipes que conseguiram chegar até a 5ª fase, né, ou seja, até a penúltima fase. Então, este ano o projeto foi renovado, né, e as expectativas são as melhores possíveis, né, porque estamos construindo essa cultura da participação dos estudantes do ensino médio na Olimpíada, que é, né, uma excelente oportunidade de trabalhar a diversidade temática e que traz, né, a possibilidade de pensarmos o trabalho, a produção científica, a educação, né, no ensino médio integrado, que são partes desse currículo e deste ensino, né, no âmbito do Instituto Federal do Pará, bem como, né, da rede federal. Então, é muito comum uma participação intensa de estudantes dos institutos, né? Há até uma concorrência. Quem sabe a gente não alcança melhores patamares. Minhas referências e muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.